Meus irmãos, Jesus nunca contou uma história, uma parábola por acaso. Cada parábola carregava uma verdade eterna capaz de revelar a condição espiritual do homem. Baseado nesse texto, o Senhor colocou no meu coração um tema, e eu quero compartilhar com você algo como nome: o seu coração determina o seu destino. Repita comigo assim: o meu coração, bem forte como quem está vivo, o meu coração determina o meu destino. Isso é uma verdade, porque Jesus nessa parábola, ele está dizendo aqui que o semeador saiu a semear. À primeira vista nós podemos pensar numa parábola sobre agricultura, sobre uma história que fala de plantio, colheita, mas na verdade esse é um diagnóstico espiritual do coração do homem. O ponto central dessa parábola de Jesus, eu quero pedir para vocês para que redobrem a atenção, porque essa parábola está falando de cada um de nós aqui. Redobre a atenção, não deixa nada nem ninguém roubar a sua atenção neste momento. O ponto central dessa parábola não é o semeador, não é a semente, não é o clima. Fatores esses preponderantes para o sucesso de uma agricultura, de um plantio. Mas não está em xeque aqui o semeador, não está em xeque aqui a semente, não está em xeque aqui o clima. O que está em xeque nessa parábola é o solo, porque o solo determina o resultado da semente. O que vai determinar o resultado da semente é o solo. Da mesma maneira, é o seu coração e o meu coração que vai resultar e que vai de fato gerar o fruto para o qual essa semente foi semeada nele. Quantos estão entendendo isso? O problema e a questão aqui é o solo, porque nós estamos aqui e você e eu podemos ouvir a palavra, estar no ambiente, ouvir o mesmo sermão, mas o resultado ser diferente para pessoas diferentes, sim ou não? Isso pode acontecer, mas a palavra é a mesma, a semente é a mesma, e hoje Deus quer revelar o tipo de solo que é o teu coração. Ei, irmão, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu tenho certeza que essa palavra vai adentrar o teu coração e vai encontrá-lo como terra fértil, para que de fato ela venha gerar o resultado para qual ela foi semeada. Prepara o teu coração, porque hoje Deus quer revelar o tipo do teu coração, e não é para te expor, não é para ninguém, é para você, irmão, é para você, é para mim, porque estamos vivendo como estamos vivendo, porque não estamos colhendo aquilo que o próprio Deus colocou no nosso coração, porque não estamos alcançando o êxito, logrando o êxito nos nossos alvos, porque temos enfraquecido na fé, porque temos duvidado por vezes de Deus, porque temos duvidado nas circunstâncias. Uma vez que estamos aqui domingo, quinta, estamos no GC, oramos, buscamos. Por quê? Por quê? Porque talvez o seu coração não esteja como um solo fértil. E é sobre isso que Deus vai falar aqui hoje conosco. A semente ficou claro, é a palavra de Deus. Jesus disse claramente, eu quero ser bem didático aqui. Jesus disse claramente nesse texto, este é o significado. Perceba que os discípulos que caminhavam com o Senhor, os discípulos que já tinham visto alguns milagres, os discípulos que estavam andando há um tempo com o Senhor, perguntam: Senhor, o que significa essa parábola? Irmãos, e sabe o que é importante nós entendermos? Eu já quero trabalhar o teu coração. Não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de buscar mais de Deus, de dizer que não entende, que não sabe. Ei, nós estamos vivendo a geração de respostas rápidas para tudo. A internet, o celular, as informações, elas estão
por vezes nos sufocando, para que a gente se torne experts em tudo. Ei, abra mão disso, irmão. Abra mão disso. Está na dúvida, pergunte. Busque a resposta se não tem, mas vai buscar. E os discípulos aqui nos dão uma aula de humildade. E eles foram buscar de quem podia responder. Amém? Nós temos hoje aí a inteligência artificial e glória a Deus por isso. Mas não se torne refém da inteligência artificial para te responder tudo. Não se torne refém daquela busca que vai te trazer a resposta rápida. Não se torne refém disso. Vá para a palavra de Deus. Vá buscar a palavra de Deus. Vai orar no seu secreto. Nós falávamos ali fora agora. Vai voltar às primeiras práticas. Oração, jejum, adoração, louvor. Volte às coisas simples. E se necessário for, pergunte para Jesus: Jesus, o que o Senhor está querendo dizer com essa parábola? Jesus claramente diz assim: este é o significado. A semente é a palavra. Ei, irmão, aleluia. A semente é a palavra. Ei, a palavra, a semente, ela é perfeita. A semente, ela é viva. A semente tem poder de gerar vida. Ei, o semeador que saiu a semear é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ei, Ele está aqui essa noite. E Ele está aqui essa noite. E Ele está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver Dá lugar aí, irmão, dá lugar aí, irmão. Canta, adora. Ei, fala em línguas, vamos. Dá lugar aí. Deus, quem já pisou, e quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. A semente é a palavra. A semente é a palavra. E a Bíblia nos diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Escuta, o problema nunca está na semente. O problema está no solo. O problema está no solo. E nós precisamos pensar nisso. Como anda o nosso coração? Hoje a mesma semente está sendo lançada aqui, irmão. Hoje a mesma semente está sendo lançada aqui. E a pergunta é: aonde ela está caindo? Que solo que ela está encontrando? Irmão, por si só nós pararíamos aqui e refletiríamos nesse único trecho da palavra. Que solo que a palavra, a semente que a palavra de Deus está encontrando dentro de nós. A Bíblia nos diz que existem alguns tipos de solo, e nós vamos trabalhar esses 4 solos aqui.
O primeiro deles é o solo à beira do caminho. Repita comigo: solo à beira do caminho. E esse é o coração endurecido. Esse é o coração petrificado. Esse é o coração que está duro, fechado. A Bíblia explica a Bíblia. Vai nos dizer a palavra do Senhor: parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Jesus explicando: os que estão à beira do caminho são os que ouvem a palavra, mas vem o diabo e tira a palavra do coração deles, com um objetivo. O Satanás tem um objetivo. Por que que ele quer tirar a palavra da gente? Por que que ele não quer que você acredite? Por que que ele quer que você duvide? Por que que ele quer que o seu coração continue endurecido? Para que você não creia e para que você não seja salvo. Esse é o propósito do diabo. Ei, e está tudo bem. Eu e você precisamos ter a certeza de João 10:10. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É assim que Jesus diz, é assim que Jesus faz. O diabo está no papel dele. Está tudo bem, mas nosso Deus é aquele que nos promete, a palavra do Senhor não volta vazia. Ele nos promete uma vida e vida em abundância, uma vida plena, irmão, uma vida alegre no Senhor, um casamento forte, saudável, relacionamento entre pais e filhos fortes, saudáveis, uma vida de santidade como jovens cristãos, uma vida em retidão, uma vida próspera também financeiramente, mas não apenas financeiramente. Próspero em saúde, próspero em paz, próspero em ambiência dentro do lar, próspero em alegria, irmão. Já era para você estar dando glória a Deus aí, porque é sobre isso que a palavra está falando, irmão. O Senhor nos faz abundante, e a palavra do Senhor está sendo nessa noite semeada neste lugar. Mas a Bíblia nos diz que existe um tipo de solo que ele é à beira do caminho, e este é o coração endurecido. É o coração que ouve, mas não recebe, ouve, mas não se abre, ouve, mas permanece indiferente. Irmãos, isso é muito sério. Esse coração foi endurecido pelas dores, foi endurecido pela injustiça, talvez você até teve motivo, irmão. Não estou dizendo que você não tenha motivo, mas maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Escuta, talvez esse coração foi endurecido por circunstâncias, palavras que foram lançadas, injustiças, dores, traições, eu não sei. Mas escuta, este coração pode ser transformado. Mas quando a semente encontra, isso que é muito importante, essa noite nós refletimos, é que quando a semente encontra este tipo de coração, este tipo de solo, sendo a semente a palavra, ela não consegue entrar. Não sei se seu coração nessa noite está duro, não sei se está endurecido, mas o Senhor está aqui para transformar o seu coração essa noite. Talvez você já ouviu muitas mensagens, talvez você esteve no culto domingo de manhã, domingo à noite, talvez essa semana você já participou de um GC, talvez você seja um frequentador assíduo da igreja há muito tempo, mas o seu coração continua fechado. Escuta, o coração endurecido impede o milagre, mas um coração ensinável, um coração maleável, é um gerador de grandes milagres. É um gerador de grandes milagres, irmãos. Pensa comigo num pescador bom, experiente,
talhado, chefe da cooperativa. Estou falando de Pedro, que a noite toda lançou suas redes e nada pegou. O homem experimentado, ele sabia o local, a hora, ele sabia. Uma noite inteira, já disposto a recolher as suas redes, recolher o seu barco e ir embora. Talvez frustrado, talvez triste, machucado, com motivos para que o seu coração tivesse endurecido. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus orienta que ele lance a rede. Volte e lance a rede à sua direita, ao mar. Lance ali. A Bíblia vai nos dizer claramente que ele fala assim: Senhor, a noite toda pescamos, trabalhamos naquilo que somos experientes e nada pegamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sabe o que significa isso? Que Pedro, sendo um homem experimentado deles, ele poderia falar assim: Senhor, não dá, já tentei tudo, pastor Paulo, já tentei tudo, Claudinei, não dá, não vou fazer. O coração dele poderia estar orgulhoso, duro por orgulho, porque eu sei fazer, Emerson, eu sei fazer, filho. Mas ele diz assim: Senhor, sou experiente, conheço, sou estudado, sou letrado nisso, não deu certo, mas sob a tua palavra eu vou lançar. Sob a tua palavra, sob a sua semente. Irmão, eu não sei o que você precisa essa noite, mas sob a tua palavra, sob a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lance a rede, lance a rede, lance a rede, lance a rede e viva a melhor pesca da sua vida. Falamos do solo à beira do caminho. O segundo tipo de solo é o solo pedregoso. Esse é o coração superficial. É o coração que está, mas não está. É o coração que há tempo não dobra o seu joelho para buscar ao Senhor no secreto. É o coração que posta nas suas redes sociais a foto da sua devocional, mas talvez ele nem fez toda a devocional. Talvez esse coração, esse solo superficial, levanta suas mãos, canta, mas para que o outro veja. Já não sente mais a presença de Deus, já não chora mais na presença de Deus, já não busca mais o Senhor com a simplicidade de simplesmente estar sozinho em casa, no seu sofá, na sua cama, não sei, mas tornou-se um coração superficial. A Bíblia nos diz que acerca desse solo, outra parte caiu sobre as pedras, e quando germinou, porque escuta, o coração superficial até germina. O solo superficial, quantos aqui já fizeram aquela experiência quando criança, de pegar um grãozinho de feijão e colocar no algodão, molhar ele, sim ou não? Ou só eu que sou velho que fiz? Todo mundo fez. Você fez, David, você fez, que eu sei que você fez. O que acontece? Aquele carocinho de feijão, ele vai gerar um fruto, uma folha, ele vai de fato gerar, mas ele está num algodãozinho molhado, e se ele permanecer ali, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Outra parte caiu sobre as pedras. É sobre esse solo que nós estamos falando. Germinou, mas as plantas secaram, porque não havia umidade suficiente. Aquele algodãozinho carregava uma certa umidade, mas não bastava para gerar a vida. E o próprio Jesus mais uma vez explica aos seus discípulos e fala conosco essa noite. Quantos estão recebendo essa palavra, gente? Pelo amor de Deus, escuta, a palavra corta primeiro aqui, irmão. Eu vou falar, eu compartilhava com alguns irmãos ali fora. Quando eu meditava nessa palavra, eu falei: Senhor, como o Senhor é bom. Obrigado
a ouvir do Senhor essa palavra? Deus está transformando corações aqui essa noite, irmão. Deus está te levando a um lugar de transformação de solo, transformação de coração. Jesus explica: eles receberam a palavra com alegria, mas não gerou raiz. Creem durante algum tempo, mas desistiram e desistem diante da prova. Ô irmão, quantos de nós aqui, por vezes no culto, sentimos arrepios, choramos, nos emocionamos, nos quebrantamos, mas diante da primeira circunstância de desafio lá fora, sucumbimos. É isso aqui, ó. É a superficialidade de um coração. É a superficialidade, e nós precisamos entender isso. E ninguém pode fazer isso por você e por mim. Eu não tenho nenhuma gestão sobre o seu coração. Eu posso, como pastor, discipular, acompanhar, ministrar a sua vida, mas escuta: a escolha de tratar o coração para receber a semente, que é a palavra que vai transformar, é sua e é minha. E esse é o coração emocional, mas ele não é comprometido. É o coração que quer as bênçãos de Deus, mas não quer servir ao Deus das bênçãos. Nós precisamos, irmãos, entender que o nosso Deus está ao esticar de mãos, mas Ele quer ver o nosso comprometimento. Deus não tem parte com quem não tem compromisso com Ele. Ei, irmão, coloque muito amor nas minhas palavras, mas pare de barganhar, pare de negociar. Coloque-se no centro da vontade de Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque não é sobre o que você tem, não é sobre o que você é sobre a soberania de Deus na sua e na minha vida. É sobre isso. E nós precisamos entender, irmão, que não podemos cultivar um coração emocional. Um coração que se emociona, mas não se entrega, se alegra, mas não permanece. É como uma espuma, é como uma nuvem. Não. Abra mão desse estilo de vida. Comprometa-se com a palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai ver os frutos do seu comprometimento na sua casa, na sua vida e na sua família. O coração comprometido, ele alegra a Deus, ele busca em Deus, ele está preparado para gerar, e ele quer ser preparado para criar raiz. E quando isso acontece, quando a dor vem, ele está preparado. Mas o coração superficial, ele sucumbe fácil. Um bom exemplo de um coração superficial é do jovem rico. A Bíblia vai nos dizer que o jovem procura-se Jesus e fala: mestre, o que eu devo fazer para que eu encontre a salvação, para que eu possa te seguir, para que eu possa servir? Ei, obedeça os mandamentos. Mas isso eu já tenho feito, eu obedeço aos mandamentos. Ok, venda tudo, compartilhe com os pobres e siga-me. A Bíblia nos diz que aquele jovem se entristeceu, porque ele estava vivendo uma vida de superficialidade. Quando Jesus responde falando para ele sobre os mandamentos, e ele diz que já o guardava, Jesus está revelando para ele o que realmente dominava o coração dele. Por isso que ele se entristeceu, porque o Deus dele, o compromisso dele
estava com o que ele tinha. Quantos estão entendendo isso? O compromisso dele estava com os bens que ele tinha. E ele demonstrou 3 sinais de superficialidade. Quantos sinais? 3 sinais de superficialidade. O primeiro, ouviu a palavra, mas não quis obedecer. Ele buscou Jesus, mas quando a palavra confrontou o coração dele, ele vazou. Ei, irmão, a palavra de Deus precisa te confrontar. Você vai chegar aqui como você está, mas você vai sair diferente se você permitir que a palavra de Deus entre no teu coração e te transforme. Não é assim, venha como está e permaneça. Não! Porque se fosse assim, eu não estaria aqui, irmão. Ei, escuta. Toda vez que o Senhor Jesus me dá a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra, eu falo: Senhor, tem misericórdia. Eu sei de onde Ele me tirou, irmão. Eu sei de onde Ele me tirou. E eu não posso negligenciar isso. Eu não posso negligenciar isso. O que eu estou dizendo aqui, escuta. Esse homem, esse jovem, quando o seu coração foi confrontado, ele saiu. E a palavra de Deus só vai te transformar quando ela te confrontar. Vocês estão entendendo isso? Peça ao Senhor: confronta-me com a tua palavra. Quando a palavra do Senhor te confronta, você sai da sua zona de conforto. Você sai de um lugar que para você é seguro, e você se coloca num lugar mais seguro, que é o centro da vontade de Deus. Segundo sinal, ele tinha interesse espiritual. Não quer dizer que ele não tinha, não. Ele tinha, mas não era uma entrega total. Ele queria a vida eterna, mas não queria renunciar às coisas que ele tinha no mundo. Sabe? Vivia com um pezinho aqui, um pezinho lá. Ei, Deus está falando essa noite com alguém: se posicione. Ou você está no mundo, ou você está em Deus. Ei, posicione-se. Essa noite é noite de confronto. O que vai transformar a sua vida é ser confrontado. Rompa com o mundo. Não negocie com o mundo. Pare de ficar com o pezinho lá fora e o pezinho aqui dentro. Se decida. Porque o Senhor sente ânsia de quem não é quente nem frio, quem é morno, a ponto de sentir ânsia e vomitar. Sejamos quentes na presença de Deus. Sejamos quentes na presença de Deus. Terceiro sinal: sentiu tristeza, mas não houve transformação. A emoção até apareceu, mas não houve a decisão. Escuta, não adianta, irmão, coloque mais uma vez amor nas minhas palavras. Não adianta apenas se emocionar. Entrega a sua vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Deixa Ele fazer diferente. Deixa Ele fazer diferente do que você faz. Entrega. Ele é capaz de libertar do vício. Ele é capaz de restaurar o casamento. Ele é capaz de transformar o comportamento. Estou falando de mim, irmão, não estou falando de ninguém não, tá bom? E olha, todos os dias, pela misericórdia dEle, Ele nos perdoa. Todos os dias. Porque não é o seu erro, não é a sua falha, não é o seu cair, não é. É sobre a bondade e misericórdia do Senhor que todos os dias se renovam na nossa vida. Quando você recebe essa palavra no teu coração, irmão, o coração dividido é o terceiro solo. É aquele solo onde ele é semeado entre os espinhos. E a Bíblia fala claramente: outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Esses são os que ouvem, mas não seguiram o seu caminho. São sufocados pelas preocupações, são sufocados pelas riquezas e pelos prazeres da vida. Escuta só o que o texto diz: sufocados pela preocupação. Ou seja, você está se ocupando com algo que Jesus já falou: não precisa se ocupar com isso. Não é a hora de se preocupar com isso. A Bíblia diz assim também que essa semente, são sufocadas pelas riquezas. Ou seja, aquilo
que Deus quer que você tenha, que você seja próspero, que você seja abundante. Mas se isso se tornar o seu Deus, vai sufocar a semente, e daqui a pouco te tira da presença de Deus. Eu conheço pessoas que por anos oraram na igreja para que Deus abrisse uma porta de trabalho, e Deus abriu uma porta muito boa de trabalho. Infelizmente, esse trabalho se tornou o Deus dessa pessoa. Trabalho, 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 dinheiro, riqueza, e se afastou de Deus. Até que um dia perdeu o trabalho, e aí volta, e nosso Deus, de braços abertos, fala: vem cá, filho, vem cá, eu te dou mais uma chance, eu te dou mais uma chance. Mas a riqueza pode nos afastar de Deus. Eu não estou dizendo que não devemos ser ricos, amém? Quantos recebem aqui serão ricos em nome de Jesus. Mas a riqueza não pode tomar o maior espaço do nosso coração. Os bens materiais, pessoas deste mundo, não podem roubar a nossa maior riqueza, que é a nossa salvação. E o terceiro aspecto aqui são os prazeres da vida. O que são os prazeres da vida? Uma vida dissoluta, uma vida onde eu faço qualquer coisa, eu posso tudo e está tudo bem. Prazeres tira você da presença de Deus. Presta bem atenção. Está na igreja, mas está no mundo vivendo prazeres, vivendo coisas que não deve, que você sabe que já não tem que estar lá, andando com pessoas que não tem que andar mais, frequentando ambientes que não tem que frequentar mais, consumindo conteúdos que não deve consumir mais, visitando páginas da internet que não é para estar mais, está em sites que não é para estar mais. Pé lá e pé cá, vai ser sufocado, vai ser sufocado. Este coração dividido, ele não rejeita Deus, mas também não coloca Deus como primazia. É mais preocupado com o ter, com o dinheiro, com a carreira, com os prazeres, do que com a eternidade. Escuta, irmão, para de olhar, para de se comparar, para de olhar as circunstâncias ao seu redor. Começa a olhar para a eternidade. Começa a olhar para a eternidade. Queira estar na eternidade um dia com o Pai. Ei, Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Isso não é jargão de pregador, isso não é mais conversa de pregador. Jesus está voltando. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, uma noiva adornada, santa, limpa. Prepare-se para viver a bodas com o Senhor. É muito sério isso, irmão. É muito sério isso. Nós precisamos falar de pecado, nós precisamos falar de céu, nós precisamos falar de inferno. Precisamos entender que a eternidade existe. E escuta, e um dia nós vamos viver lá com o Senhor. Um dia nós vamos viver lá com o Senhor. Nós precisamos entender que o problema não é a semente. O problema é o que está crescendo junto com ela nesse tipo de solo. Mas existe um solo fértil. Eu não ouvi um amém. Mas existe um solo fértil. Esse é o coração aberto. Esse é o coração transformado. A Bíblia claramente diz isso. Outra parte caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Mas a que caiu em boa terra, Jesus explicando, são os que com o coração bom, generoso, ouve a palavra, a retém e dão frutos com perseverança. Este é o coração aberto, este é o coração que recebe, este é o coração que se rende, esse é o coração que permite Deus transformar verdadeiramente. É esse coração que o Senhor espera encontrar essa noite aqui em Lagoinha Santos. E o resultado é inevitável: transformação. Um coração aberto,
ele produz uma vida transformada. Escuta, não sei como está a sua vida hoje, mas se há algo na sua vida que você entende que precisa ser transformada, coloque diante da palavra do Senhor um coração. Lembra, a palavra é a semente. Um coração como solo fértil, e você vai ver essa questão ser transformada. Não é apenas sobre ouvir a palavra, irmão. Não é apenas sobre ouvir um sermão. Não é apenas sobre se emocionar. Não é apenas sobre ouvir louvor, cantar e chorar. É sobre permitir que a palavra transforme você. Vamos sair de um lugar de superficialidade. Vamos sair de um lugar onde apenas ouvir. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que viste, ouviste e aprendeste de mim, isso fazeis. Precisamos colocar em prática. Não é sobre apenas falar, não é sobre apenas ouvir, é viver o que ouve, é viver a palavra de Deus. Maria, irmã de Marta, de Lázaro, ela compreendeu quem era Jesus, irmão. Eu e você nessa noite precisamos compreender quem é Jesus na nossa vida. Quem é Jesus na sua vida? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a luz do mundo, Ele é o sal dessa terra. Ele é o libertador. É Ele que cura, liberta, restaura, transforma. Ele é a estrela da manhã, é o leão de Judá. Ele está aqui para te salvar, para te curar, para te libertar. Mas você precisa estar com esse coração aberto. A grande verdade, meu irmão, é que o seu coração determina o seu destino. Maria não apenas ouviu a Jesus, Maria adorou Jesus. Maria escolheu a melhor parte. Ela respondeu com adoração. Ela respondeu com honra. Como você vai responder essa palavra essa noite, meu irmão? Como você vai responder essa palavra essa noite, minha irmã? Maria respondeu aos pés de Jesus, honrando o Senhor, adorando o Senhor. E essa é a grande verdade. O nosso coração determina o nosso destino. Quantas pessoas ouvem e saem transformadas? Nós precisamos celebrar sim a bênção do irmão, a transformação do irmão, mas Deus está falando com você essa noite. É a sua vida que Ele quer ver transformada. Vamos celebrar a bênção do irmão, mas vamos celebrar a nossa também. Mas se o coração está endurecido, não há salvação. Se o coração está como pedra, não há salvação. Se ele está de forma superficial, não há permanência. Fica por um tempo, daqui a pouco vai embora. Se ele está dividido, não há fruto. Mas se está aberto, há vida eterna. Você não entendeu, irmão? Se o seu coração estiver aberto, há vida eterna. E hoje Deus quer transformar o seu coração. Talvez você reconheça uma dessas características do seu coração: endurecido, superficial, dividido. Mas a boa notícia é que Jesus está aqui para transformar. Como lemos no texto de Ezequiel 36, 26: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Jesus não veio apenas para falar com você essa noite sobre um coração, sobre um solo. Jesus veio para te salvar essa noite, para te tirar de um lugar de espinho, te tirar de um lugar endurecido, te tirar de um lugar superficial e fazer de você um solo fértil, para que a palavra entre e dê muitos frutos. E nessa noite Ele vai lançar essa semente. A pergunta é: que tipo de solo você será?
Jesus está aqui, meu irmão. A Bíblia nos diz, Hebreus 13:8, que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, a mesma palavra que nós cantamos aqui, que da sarça, a sarça ardente não se consumia, a sarça falava, a sarça não se consumia, o próprio Deus estava ali. A mesma palavra pregada no Antigo Testamento, a mesma palavra pregada nos Evangelhos, está sendo pregada essa noite. Que tipo de coração vai receber essa palavra? Que tipo de coração? Qual será o resultado dessa palavra no seu coração? Um coração fechado perde a salvação. Um coração superficial perde a constância, perde a perseverança, para pelo caminho. Um coração dividido perde o fruto, não tem jeito. Mas um coração aberto, ele encontra a vida eterna em abundância. Se você crê nessa palavra, aplauda bem forte o Senhor Jesus e fique de pé.